Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Porção de número 12, o título dela, Vayhi. Vayhi em hebraico significa e viveu. A nossa porção está no livro de Bereshit, capítulo 47, 28 ao 50, 26. Vayhi também é a última porção do livro de Bereshit. Ok? Então, no final desta porção, nós vamos recitar uma bênção extra. Uma bênção de fortalecimento. Amém? A nossa Haftará está no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 12. E a Brit Hadashah está em Kefa Aleph, ou 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9. Nós vamos primeiro passar em Kefa Aleph, 1 Kefas, capítulo 1, verso 3 ao 9. Amém? Amém? Bendito seja Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua. Vamos repetir esse verso? Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua, HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua HaMashiach, dentre os, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Elohim, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Yeshua HaMashiach, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muito bem. Queridos, antes de nós irmos para a Torá, eu gostaria de pegar aqui um ganchinho neste texto de Kefa e fazer para nós a seguinte pergunta: em que a sua fé é fundamentada? Em que a nossa fé está fundamentada? E aliás, mais uma pergunta: o que é fé? Porque para muitos fé
significa uma coisa intelectual. Irmão, você tem fé? Tem. Ah, me mostra a sua fé. Não, não dá para mostrar fé, porque fé é uma coisa transcendental. Fé é uma coisa que a gente não pode pegar, a gente não pode ver. Mas será que é isso que a Bíblia diz sobre fé? Por exemplo, a gente vê na Bíblia que a Bíblia diz: sem obras, a fé é morta. Então eu tenho como mostrar a minha fé? Tenho. Através das minhas obras. Através do que eu faço com a minha fé, eu estou demonstrando fé. Qual é o problema de um modo geral? Qual é o problema que se encontra nas pessoas? É que muitas delas não têm discernimento, não têm conhecimento da sua própria fé. Muitas vezes não sabem nem o que é fé. E muitas vezes a fé deles não tem fundamento. Ou quando tem fundamento, os fundamentos são errados. A nossa fé, ela tem que ter fundamento. E ela tem que ser algo tão sólido que as pessoas ao nosso redor e de redor possam ver em nós uma fé. Mas a fé, ela não pode ser algo que se diz ter, mas que não se consegue demonstrar para as pessoas. Ou ser algo que não tem como fundamento a palavra. Muitas pessoas têm fé na denominação que ela pertence, no pastor que rege elas, na liderança da qual elas estão lá submissas a ele. Muitas pessoas têm fé na palavra de homens. Muitas pessoas têm fé dentro do sistema que elas estão criadas ou estabelecidos. Quando esse sistema, quando essa pessoa, quando esse mundo rui, a fé delas vai embora. Elas se desviam. Então a fé, ela é algo que precisa ter fundamento. E o fundamento chama-se palavra. Quando você conversa com algumas pessoas sobre a fé delas, elas mesmo não sabem explicar a fé. Aliás, elas nem sabem como estão dentro de um contexto. Por que falamos isso? Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que ele é muito claro. Aliás, a Bíblia toda é clara. Mas as pessoas que tenham certos fundamentos na sua fé, eles vão buscar argumentos fora da Escritura, fora da palavra, para fundamentar suas fés. Qual é o problema disso? É que são confusas. Elas não sabem onde é que estão, elas não sabem em que crer. Olha como é que esse texto iniciou. A pergunta que eu faço aqui é: quem escreveu esse texto? Qual o nome dele? Consideremos que foi Kéfas, Pedro no português. Então Pedro escrevendo esse texto, quem é Pedro? Ou quem é Kéfas? Ou quem é Shimon Kéfas? Semana passada a gente viu, né, esse título, Shimon, né, a quem ele chamou de Kéfas. Kéfas é aramaico, Shimon é hebraico, Petros, ou Petrus, é grego, Pedro português. Bom, vamos considerar aí. Então, quem é esse moço que escreve esse texto? Ele é como a gente viu na semana passada, um dos 12. Um dos 12, um dos chamados.
né? Escolhidos como discípulo e depois escolhidos, separados como Shelia, né? Tradução, apóstolos enviados. Então esse moço caminhou com Yeshua? Sim ou não? Sim. Dormiu com ele? Comeu com ele? Viveu junto com ele por um período de tempo? Eu vou ser mais atrevido aqui. Infelizmente as pessoas faz parte das suas fé. Muitas vezes as pessoas acham que Yeshua passando por um lugar, e aí ele olha uma pessoa, me segue. E a pessoa larga tudo e vai atrás dele. A pessoa deixa tudo que estava fazendo e segue aquele homem. E eles acham também que aquele homem tinha na sua testa escrito, né? Aqui vai uma divindade. Aí as pessoas passavam, quando ele ia passando assim, a glória, a Shekinah ia andando junto, aí eles olhavam, não, esse homem dá para seguir. Será que é isso? E simplesmente passa um homem, chama outro, e eles, como diz o texto, deixando tudo, o segue. Será que esse é o contexto? Claro que não. Então esse Quefas aqui, a gente sabe que ele era um pescador, tinha família. Será que ele caminha conhecendo Yeshua 3 anos? Será que ele o conhece só 3 anos? Né? Como eu disse, vou me atrever a dizer que não. Mesmo a Bíblia não dizendo isso, mas podemos crer certamente que Yeshua caminhava, comprava peixe da mão dele, vivia ali caminhando com os rabinos, ainda desde pequeno, estudando com os rabinos. E esses meninos que vão crescendo junto, dentre eles o Quefas, vê essas coisas acontecendo. E certamente fica sabendo que aquele moço é um discípulo de um rabino, está estudando para ser rabino, vai se formar rabino e depois vai fazer também discípulos. E certamente, baseado nessas informações, quando ele assume a posição de rabino, que passa e convida alguns para ser seus discípulos, eu ainda vou te dizer mais um detalhe interessante, que essa turma que não se destaca nos estudos, elas têm desejo de estudar, mas devido a algum processo, algum problema no processo lá atrás, elas foram excluídas. Pode ser porque não tiveram um bom desempenho na escola, foram excluídas, porque era assim que funcionava. Alguns alunos eram pegos de pequeno, ia caminhando. Chegava a determinada idade, fazia um teste nele, falava, não, você não serve para continuar caminhando. Você, por alguma razão, pode ser até intelectual, você está descartado. Mas outros vão se destacando, como a própria Escritura fala de Yeshua, que ele crescia em graça e conhecimento diante do Eterno e diante dos homens. O que significa isso? Ele está estudando, ele está crescendo em conhecimento, diante das pessoas que o estão vendo. Certamente seus discípulos viam, que depois se tornou discípulo dele. E certamente essa turma excluída lá atrás vai ficar, extremamente alegres quando forem chamados depois para ingressar de novo para aprender. Vão ficar extremamente alegres. E é por isso até o fato de que muitos, quando são chamados, larga tudo para seguir um rabino. Vocês acham que vai seguir alguém só porque está passando ali, chama ele? Claro que não. E é isso que a Escritura nos mostra. Ele passa, convida, a pessoa larga tudo e vai atrás. Há um contexto. Então voltamos, o Quefas, será que ele viveu com Yeshua só há 3 anos? Ele conheceu Yeshua só em 3 anos? Será que desde jovem Yeshua não é conhecido dessa turma?
Então tá. O Kéfas se torna um dos discípulos. Se tornando um dos discípulos, posteriormente, ele vai escrever também. E ele escreve essa carta. E o início dessa carta, ele começa dizendo assim: Bendito seja o... Meu irmão, eu sempre menciono, você tem que ser que pensa. E a sua fé tem que estar na palavra. Muita coisa é ensinada, muita coisa é dita. Muita coisa é dita em cima de paganismo infiltrado, enfiado dentro da Escritura. Que às vezes a Escritura não fala. Olha como é que o texto é claro. Vou usar aqui uma coisa chamada português. Simples. Eu não preciso de muito longe. Vou nem usar hebraico, grego, não. Ou aramaico. Vou usar português mesmo. Bendito seja. Depois de bendito seja, o que vem? Define isso para mim. Artigo definido. Bendito seja o que? Elohim. Que Elohim? De novo. Bendito seja o Elohim. Que Elohim? Elohim, nesse texto está, e Pai. Pai de quem? De nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Isso aqui é Pedro falando. O que Pedro já inicia nessa carta dizendo para nós? Na verdade, ele iniciou um pouquinho antes. Né, gente, o nosso texto é a partir do 3. Mas o que nessa porção ele está dizendo para nós? Existe um Elohim. E o Elohim, ele é também Pai. Pai de quem? De nosso Senhor. Não diz que eu não vou usar hebraico, mas se eu pegasse esse texto em hebraico, ali o texto estaria dizendo Adon Yeshua. Adon, Senhor, é um título dado para pessoas, para homens. Hebraico moderno seria Keveret, que seria senhora. O contrário de Adon, Senhor. Mas o texto ali está falando Adon, Senhor. E outra coisa, não é Adonai, é Adon. Então o texto começa dizendo, Kéfas está dizendo, existe um Elohim e existe um Senhor. Os dois não são Elohim, porque senão não podia pôr o artigo antes. Seria, bendito seja Elohim e Pai, e Elohim, Filho. Tem isso no texto? Não, mas criaram. E esse texto ainda vai me dar uma coisa terrível para essa crença, para essa linha de pensamento. Porque diz assim, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua. Quem é Yeshua? Qual Yeshua? O Mashiach, o ungido. Dentre os mortos. Meu irmão, seja um ser que pensa. Como é que eu atribuo a divindade para um ser que precisa de outro para ressuscitá-lo? Dentre os mortos. Como? Que divindade é essa? Como é que pode ser divino se morre? Aí, como eu disse no início, vão colocar coisas à Bíblia que a Bíblia não está dizendo. A Bíblia aqui está dizendo que ele morreu. E que ele foi ressuscitado. Não é isso que está escrito?
Mas aí agora vão querer formular coisas, formular teses, formular ideias. Um certo dia eu ouvi uma coisa que eu achei um absurdo, de uma liderança falar. Não, irmão. Jesus é o humano. Cristo é o divino. Cristo é divino. Acho que esse pastor nunca sentou num banco para estudar. Ou esse líder. Cristo é o divino. O que significa? Aliás, não vou entrar em Cristo não, porque isso aí é uma outra coisa da língua grega. Não vou me ater não. Mas pega Mashiach no hebraico. O que é um Mashiach? Ungido. Para que uma pessoa, um homem, um ser humano é ungido? A palavra unção significa capacitá-lo, dá para ele autoridade, dá para ele poder, dá para ele ferramentas que ele não tem. Como é que o Cristo é divino? Como é que o Mashiach é o divino? Significa exatamente o contrário. Significa que a pessoa está sendo capacitada por alguém, porque ele não tem dele. Olha para você ver a falta de conhecimento. Afirma uma coisa dessa. Um outro dia eu ouvi alguém falando, falei, mas como é que pode ser divino e morre? Não, o que morreu foi Jesus. O Cristo não morre. O Cristo é o Espírito. Não, é tanta coisa que é ensinada, que tenta enfiar a goela abaixo das pessoas, que não é Bíblia, porque a Bíblia, é Bíblia. Existe um Elohim, está escrito no texto, existe Yeshua, que ele é o Senhor. Este Senhor morreu, mas o Elohim o ressuscitou. É isso que a Bíblia está dizendo. Quer alguém goste ou não, é isso que está escrito na palavra. E esse ser que o ressuscita, ele não pode estar sujeito à morte. Amém? Ele é a divindade suprema. Ele é divino. E só a ele nós damos a nossa adoração. Porque ele é Elohim. Baruch Hashem. Como o próprio texto já está dizendo, bendito seja ele. Baruch atah. Se eu estivesse lendo em hebraico seria, Baruch atah Elohim. Ve'av. Adoneino Yeshua HaMashiach. Bendito seja Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. Para que uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode manchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, eu falei da fé aqui, é por isso que eu falei da fé, porque a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra. E muitas pessoas não se sabe nem como está a sua fé, porque a fé delas é... Uma hora eles estão orando para Yeshua, chamando Yeshua de Pai, Yeshua é Deus, Yeshua é isso, Yeshua é aquilo. Outra hora vira para o Pai morreu na cruz, o Pai ressuscitou quem? Que eu não sei, ressuscitou a si mesmo. E faz uma bagunça. Eu sempre menciono aqui, inclusive para nós, menciono para quem está também nos assistindo. Tome cuidado com canções. Tome cuidado para você tomar nos lábios determinadas canções. Tem muita gente fazendo canção que não sabe onde passou Bíblia. Não tem conhecimento bíblico. E faz música. Aí faz umas músicas que é pura heresia. E a pessoa que está emocionalmente vulnerável, ela escuta uma canção e ela se desmancha, fala, mas que música linda! É linda, se não fosse heresia, porque não está na
palavra. Pessoas fazendo canções que não têm conhecimento bíblico. Vou nem falar conhecimento teológico, não, conhecimento bíblico puro. Esse texto é muito claro. Mediante a fé que estáis guardados na virtude de Elohim para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias... Abra um parênteses aqui. Essa semana eu tive fazendo uma visita, uma irmã, e eu ouvi algo dela. Eu falei, eu vou ajudar os irmãos naquele lá. E ela dizia assim, a gente escuta muito no púlpito, nos púlpitos, as pessoas, as lideranças pregando algo do tipo. Você está passando uma situação, é porque você está colhendo o que você semeou. A gente gosta muito, né? Vocês sabem disso. A gente usa a Bíblia. A gente gosta de Bíblia, da palavra, conforme está escrito. Mas realmente a palavra tem sido distorcida por muitos. É correto eu afirmar para você que você está colhendo o que você plantou? Isso é Bíblia? Está isso na Bíblia? Ah, Rabino, não está. Não está não. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Achem aí, por favor, o texto. Vamos ler o texto na íntegra. Não erreis. O Eterno não se deixa escarnecer. Portanto, tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Tem uma versão diferente? Vamos pegar uma outra versão. Não vos enganeis. Elohim não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Agora vamos ver a fala que eu ouvi. Você está colhendo o que você semeou. É bíblico? Não. Não. Não se iluda. Ninguém faz Deus de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Está dizendo que eu estou colhendo algo é porque eu semeei? Ou este texto está dizendo que o que eu semear é o que eu vou colher? O que eu semear é o que eu vou colher. Se eu quero colher arroz, eu semeio arroz. Se eu quero colher feijão, eu semeio feijão. O que eu semear é o que eu vou colher. Entenderam isso? Agora preste atenção. Está dizendo que eu estou colhendo o que eu semeei? É isso que está aí no texto? Não. O texto está dizendo que a qualidade, o produto da minha semeadura é o produto da minha colheita. Mas a Bíblia não está dizendo que eu estou colhendo neste momento o que eu semeei, porque senão a Bíblia cai em contradição. Por exemplo, existe um texto que diz assim: e não cansemos de fazer o bem, sabendo que no seu tempo colheremos, se não havermos desfalecidos.
Se desfalecer, não vou colher. Mas alguém colherá por mim, mesmo ele não havendo semeado. Eu semeio, meu filho pode colher. Entenderam isso? Ou seja, irmão, tome cuidado para você virar para uma pessoa e falar com ela: ah, você está colhendo o que você semeou, porque isso não é bíblico. O texto bíblico diz que você plantando uma coisa, você colhe aquela coisa. Mas não está dizendo que você vai colher somente o que você semeou. Não está isso na Bíblia. Muitas vezes você colhe coisas que você não semeia. Alguém pode semear e você colher. Exemplo muito claro disso são pais. Às vezes tem pais que estão colhendo uma coisa que ele não semeou, mas o seu filho semeou, ele está colhendo. A sua filha semeou, ele está colhendo, e ele não semeou aquilo. Agora, a Bíblia dá uma afirmativa, que o que, vamos no texto de novo, o que significa isso? Se você semeia arroz, você colhe? Se você semeia feijão, você colhe? Você semeou arroz, você não vai colher feijão. O que eu quero colher? Entendendo o que está no texto? Então tome cuidado, porque às vezes a gente usa um texto de forma invertida, afirmando que é bíblico, e às vezes não é. Entendido aí? Eu posso estar colhendo algo que eu não semeei? Posso. A Bíblia, por exemplo, diz que Israel colhe coisas que Abraão semeou. Sim ou não? A aliança que o Eterno tem com Israel, ele não fez com Israel, povo. Ele fez com Israel, pai. A fidelidade de Abraão gerou para os filhos coisas que os filhos depois, mesmo não sendo fiéis, colheram. O Eterno pune eles, manda eles para o exílio e depois fala assim: mas eu vou lá buscar vocês. Estou punindo vocês, mas eu busco vocês. Por que eu busco vocês? Por causa da aliança com Abraão. Olha lá, os filhos colhendo algo do pai, e muito tempo atrás. Entendido? Né? Alguém pode pegar também o Iov aí. Iov passou um momento, e se você analisar a vida dele, ele plantou. O que ele colhe lá na frente, ele planta? Não. Mas teve uma razão para ele colher aqui, não teve? Então, tome cuidado. Eu sempre falo aqui, irmão, quando você estiver passando determinada situação, busque o Eterno. Pergunte para o Eterno o que o Senhor quer me ensinar. O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu preciso aprender? Onde eu preciso crescer com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar? Faça uma análise. Mas preste atenção, talvez você está passando um momento e você não plantou aquilo. A Bíblia ficou mentirosa? Não. A Bíblia está dizendo que, preste atenção, o que se planta é o que se colhe. É isso que a Bíblia está dizendo. Quer dizer que tudo que você vai colher é porque você plantou? Não necessariamente. Ela está dizendo que a qualidade do que se planta é a qualidade do que se colhe. Entendido? Esse texto ele é meio complicado. Inclusive alguém usa esse texto para falar de reencarnação. Porque o texto diz assim: quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse. Não é assim? Ele pecou para nascer? Está vendo aí, ó? Então na vida passada ele pecou. Aí nessa vida agora ele nasceu cego. Entenderam? Toma cuidado.
Na verdade, isso era algo é algo do mundo judaico. Muito tempo, inclusive lá no Jó, já era essa crença, entendeu? Eles já falavam o seguinte: qualquer desgraça na sua vida é por causa de algo que você fez ou seus pais fizeram. Realmente era uma crença, né? Os amigos de Jó, quando chega perto dele, falam: Jó, deixa eu falar uma coisa, você está passando por isso porque você semeou. Você é culpado. Confessa logo que você é culpado. Você está escondendo o trem, né? Mas era realmente a crença, né? E continua. Em muitos lugares ainda continua. Por isso que eu disse isso aqui. Cuidado, para você falar com uma determinada pessoa que ela está colhendo algo que ela semeou. Entendido? Texto quer dizer outra coisa, outro sentido, na verdade. Volta para cá. Quem é bendito no texto? Quem é? O qual nós usamos para, né, na língua hebraica, Baruch. Quem é o bendito? Elohim, o Pai. No texto, ele é pai de quem? Do Senhor Yeshua. Eu fiz alguma coisa aqui que eu vou passar rapidinho. Elohim e Pai. Preste atenção nesses textos. Romanos 15, 6. Anote isso aí, por favor. Você que está aí com a caneta na mão, né? Estudo hoje. Olha lá, o título é Elohim e Pai. Eu peguei alguns, tá? Alguns textos. Rabino, tá todos os textos aí? Não. Uma ocasião eu fiz, irmãos, mais de 500 textos só na Brit Hadashah. Separei mais de 500 textos com esse tema. Então separei do tipo Elohim, Pai. Elohim, o Pai. Elohim e Pai. Elohim, nosso Pai. Deu mais de 500 textos só com essas separações. Aí eu separei alguns para você. Romanos 15, 6. Mas para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Elohim e de nosso. Quem leu aquele primeiro, quem escreveu o primeiro texto que a gente leu? Lá atrás. Kefa, Pedro. Quem falou esse agora? Shaul, Paulo. Preste atenção. Shaul e Kefas, então, tem a mesma ideia? Sim, Elohim é o Pai. E Yeshua é nosso Senhor. Amém? Na cabeça de nós judeus não há mais de uma divindade. Mesmo esse mundo aí fora querer, né, esse mundo que a gente vive nele, querer afirmar de colocar 3 divindades, ou ainda vir com a ideia de que não é 3, é 1, mas são 3 pessoas, e aí vira aquela bagunça, né? Olha o texto, 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Elohim e de nosso. Ele escreveu o Romano, escreveu os Coríntios, de novo, 2 Coríntios 11:31, o Elohim e de nosso, que é eternamente bendito. De novo, ó. Efésios 1:3, agora escrevendo para um outro grupo, bendito o Elohim e de nosso. Efésios 4:6, um só Elohim e Pai. Um só. Uai, irmão, se eu chamar Yeshua de Pai, tá certo? Não. Um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Elohim e em nome de nosso Filipenses 4:20, ora, ao nosso Elohim e Pai, seja dada a glória para todo sempre, a nosso
Colossenses 2:20, para que os seus corações sejam consolados, sejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Elohim e Pai, e de Cristo. Queridos, nós lemos aqui alguns textos, vou concluir. 1 Tessalonicenses 1:3, lembrando-vos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança, em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, diante de nosso Elohim e Pai. É interessante que querem defender e sustentar uma tríade de divindades. Cadê a terceira nesses textos? Não vou entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes, mas olha Filipenses 4:20. Ora, a nosso Elohim e Pai seja dada a glória para todo. Não tem que ser para os três, não. Seja um ser pensante. Amém? Olha essa sequência de texto. Elohim e Pai. 1 Tessalonicenses 3:11. Ora, o mesmo Elohim e Pai de nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Elohim e na vinda de nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2:16, e o próprio Senhor Yeshua HaMashiach, e nosso Elohim e Pai, que nos amou em graça. Tiago 3:9, Jacó, com ela bendizemos a Elohim vamos? Falando aqui da língua. Elohim Pai, agora o título mudou, ó. Gálatas 1, Paulo, Shaul, apóstolo, não na parte de homem, nem por homem algum, mas por Yeshua o Mashiach, e por Elohim, Pai, olha como é que esse texto é igualzinho de Kefas, viu? Olha lá, Elohim, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:3, graça e paz da parte de Elohim, e do nosso Senhor. Uai, e cadê o Espírito? É 3 pessoas. A Bíblia está dizendo que não existe o Espírito? Não. Eu estou dizendo que essa afirmativa de 3 pessoas, isso não está nas Escrituras. Porque o Espírito, ou o Ruach, é o próprio Elohim, próprio Pai. Não é isso? Olha aí. Tem 2 pessoas. Efésios 6:23. Paz seja com os irmãos e amor na fé da parte de Elohim, Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Filipenses 2:11, toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o... Repete comigo. E toda língua deve confessar o quê? Yeshua, o Mashiach, é o Senhor. Não é Deus. E esta confissão, ela é para quê? Para a glória de Elohim, Pai. Baruch Hashem. Irmão, tem dúvida nos textos? Eu usei aqui uns 15. Eu disse que tem mais de 500. Colossenses 1:3. Graças damos a Elohim, Pai de nosso Senhor. Você entendeu que a cabeça dos discípulos, irmão, não existe esse negócio de mais de uma divindade? A divindade é uma só. Amém? Elohim, Pai, Colossenses 3:17.
Quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo. Em nome de quem? Em nome de quem? Do Senhor Yeshua, dando por ele graças a Elohim, Pai. 2 Timóteo. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Elohim, Pai, e do Mashiach Yeshua, Senhor nosso. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé. Anote esses textos, não vou para a gente não ganhar tempo. Não, vou ler primeiro Pedro. Eleito segundo a presciência de Elohim Pai. Presciência. Isso é uma característica de uma divindade. Sabe das coisas, sabe do futuro antes delas acontecer. Presciência. De Elohim Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua. Sangue, meu irmão, é uma característica de seres humanos. Divindade não tem sangue. Divindade não tem corpo carnal. Amém? Aí, anota mais, ó. 1 Pedro 1,17, 2 João 1,3, Judas 1,1. Vou pegar João. Graça, misericórdia e paz da parte de Elohim, Pai, e do nosso Senhor Yeshua. Continua. O Filho do Pai. Olha como é que é claro o texto. Isso aqui é João falando. A Judas, outro discípulo. Judas, servo de Yeshua o Mashiach, irmão de Jacob, aos chamados santificados em Elohim e conservados por... Quantas pessoas temos aí? Pronto, simples assim. Eu peguei mais alguns textos falando de Elohim, de Yeshua. O Deus, se você quiser pegar português, Deus de Yeshua. Yeshua é Deus, e ele tem um Deus. Olha que confusão. Para que o Elohim de nosso Senhor Yeshua. Espera aí, Yeshua tem um Deus? Tem um Elohim? Tem, está na Bíblia. Como é que ele é Elohim? O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. João capítulo 20, verso 17, disse Yeshua, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Tem uma versão que diz assim, meu Pai e vosso Pai. Mas vai, meus irmãos, e diz-lhe, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Elohim e vosso Elohim. Quem está falando? Yeshua. Uai, Yeshua chama o Eterno de seu, versão portuguesa, seu Deus? Sim, está aí no texto. Um Deus chamando o outro de meu Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Apocalipse 3,12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Elohim, do meu Deus. É Yeshua falando. E dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Elohim. Elohim e Yeshua, João 13:3. Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e havia saído de Elohim e ia para Elohim. Aí o que Yeshua fala? Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Ruach HaKodesh, fixando os olhos no céu, viu a glória de Elohim, e Yeshua que estava à direita de Elohim. Quantas pessoas? Quantas pessoas? 2. Está cheio do Ruach, está cheio do Espírito, cheio de autoridade, cheio de poder. Vindo de quem? Da primeira pessoa que é o Pai.
Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é o Mashiach que morreu, e eu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de... e intercede por nós. Amém? Efésios 4:6. Já lemos esse texto. Um só Elohim e Pai de todos. Agora, 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Elohim. Guarda, fixa esse no seu coração. Aliás, eu não precisava de mais nada. Eu te dei mais de 20 textos. E te disse que tem mais de 500. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua Mashiach. O que o texto está dizendo que Yeshua é? Irmão, o que a Bíblia diz que Yeshua é? Que possui? Como o homem possui? Naquele texto que a gente acabou de ler. Possui sangue. Que como o homem pode morrer. E que o Eterno o e o coloca à sua destra. Amém? Isso é Bíblia. Preguem, diga, fale quem quiser o contrário. Mas isso é Bíblia. E isso que está escrito na palavra. Amém? Finalzinho do texto que a gente leu. Volta lá em 1 Pedro, por favor. O último texto. Lendo como, vamos dizer, né? É o último versículo que fala assim: o final de tudo é a salvação da vossa alma. Eu peguei a palavra salvação, raiz dela, soter, salvo, soterian, salvação, soter, salvador, está lá um monte de texto, Elohim como soter, Mashiach como soter, como salvador, tá? Salvação. Soteria, salvação, libertação, preservação. Sotérios, salvando, libertando, trazendo salvação. Todos aí os textos que está na Bíblia. Não adianta, não vai dar para você anotar isso. Mas a conclusão é o seguinte: salvação é um processo. Há uma confusão, onde as pessoas confundem salvação e vida eterna. Mistura essas duas coisas, faz uma bola de neve com as duas e fala que é tudo igual. Não, salvação é uma coisa, a vida eterna é outra. E a conclusão lá é a salvação da vossa alma. Salvação está na alma. Vida eterna no Espírito. Então uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Tá? Olha lá, vida eterna. Eu não... deu um erro na fonte lá, tá? Estava em grego ali para você, tá? Zoe aiônio, né? Vida eterna. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Elohim, verdadeiro, e a Yeshua quem em? Isso é vida eterna. Que entesourem para si, 1 Timóteo 6,19, para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possais alcançar a vida. Então salvação é para este momento, vida eterna é para o futuro. Entendeu isso? Eu fiz um resumo dessa conversa. Vida eterna, para quando? Salvação. Irmão, vou te citar mais um texto. Tem um outro texto que diz assim: desenvolvei a vossa com temor e tremor. Salvação você desenvolve, vida eterna você recebe. Tá? Salvação é processo. Olha lá, vida eterna, se eu crer em Yeshua, eu posso ter. Salvação. Eu preciso da palavra, eu preciso viver na palavra.
Vida eterna eu tenho no meu, a salvação está na minha e corpo. Vida eterna eu conquisto pela salvação, praticando palavra. Meu irmão, não tem salvação se não tiver palavra. E é por isso que salvação significa também libertação, também significa cura. E sem palavra as pessoas não alcançam essas coisas. É por isso que você vai ver em muitos lugares, em muitos grupos de pessoas, um monte de gente com Bíblia debaixo do braço doente. Por quê? Não pratica a palavra. Se não tem palavra, não tem cura, não tem libertação e não tem salvação. Quando uma pessoa encontrava com Yeshua, que aquela pessoa recebia uma cura, era normal dela ouvir assim: vá, a tua fé te... Aí vem versão e versão. A tua fé te curou. Outra versão, a tua fé te salvou. Porque a palavra grega é a mesma coisa. Cura, libertação, salvação, tudo a mesma coisa. Entendido? Sem palavra, não tem salvação. Se praticar a palavra, também não. É por isso que tem muita gente mesmo carregando Bíblia, mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de um movimento, seja ele, está lá dentro doente. E sabe quando vai ser curado? Se o Eterno não tiver misericórdia, nunca. Porque às vezes onde ele está não se ensina a praticar a palavra. Muitos lugares o que se ensina é fazer campanha, fazer corrente, fazer um monte de coisa, que não está na Bíblia também. Boa pergunta, né? O Eterno tem misericórdia de mim, mesmo eu não tendo misericórdia de mim? É meio complicado. Mas o Eterno, ele é um ser tão transcendente, né? Que às vezes ele ainda usa de misericórdia, mesmo eu não tendo misericórdia de mim, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que ele recebeu? Vida eterna. Salvação? Não teve tempo, né? Então, a salvação ela é um processo para agora. Eu já tenho que viver a salvação agora. Eu tenho que ser curado agora, eu tenho que ser liberto agora, eu tenho que ser transformado agora, vivendo a palavra agora. Aí eu estou sendo liberto de alguma coisa. Hoje eu sou liberto de uma coisa, amanhã liberto de outra, amanhã, depois de amanhã de outra. Isso é salvação. Vida eterna não é processo. Não está escrito na Bíblia, desenvolvei a vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, reconheçam a Ti. Eu reconheço que Tu és um Elohim verdadeiro? Reconheço. Reconheço que Yeshua é o Teu enviado? Reconheço. Tenho vida eterna. Porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas desenvolva a vida eterna. Não. Tenha a vida eterna. Ah, irmão, eu creio em Yeshua. Creio em Yeshua como? Ah, eu creio em Yeshua, tenho vida eterna. Tem? Como é que você creu nele? Você creu de acordo com a Bíblia ou de acordo com um sistema religioso? É outra conversa. Tem muita gente crendo que tem vida eterna e está arriscado. Por quê? Bíblia. Estou falando de Bíblia. Ah, eu creio em Yeshua. Creio em Yeshua como? Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder
deu-lhes o poder. Tá, olha o texto. Todos aqueles que o recebeu, fez deles filhos de Elohim. Tem isso no texto? Não. Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder. Aí vem versão e versão. Tem uma versão que diz, se tornarem. Outra versão diz, serem chamados de filhos. Pode ver. Pode ver as versões. Ah, recebeu Yeshua, é filho. Não. Você está recebendo autoridade. Você está recebendo poder para se tornar. Como é que se torna? É outra conversa. Ah, levantei a mão. Por isso que isso é uma coisa que você não encontra na Bíblia. E criado também. Ah, tem que levantar a mão aceitando. Tem que levantar a mão aceitando. E aí agora vem cá. Você tem que fazer uma confissão. Pronto, agora você já está salvo. Aí vem o que eu disse, a confusão. Meu irmão, recebi Yeshua. Como? O que a Bíblia diz? A vida eterna é esta, que recebam, que reconheçam a ti somente como Elohim, e o Filho como teu enviado. É isso que é Bíblia. Recebeu Yeshua? Recebeu como? Enviado, como filho, como a gente leu um monte de texto, como Senhor, como a gente leu no monte de texto. E isso é Bíblia. Isso te dá vida eterna. Agora, do jeito que às vezes estão ensinando por aí, desculpe. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia que está dizendo. Desenvolvei a vossa salvação. Salvação, eu preciso de Bíblia. Salvação está na minha alma. É nesse momento. E ela, sendo alma, ela manifesta no corpo. Alma, mente. Mente sã, corpo são. Por isso que está lá, ó, alma e corpo. É por isso que tem no meio do povo chamado cristão, um monte de gente doente de alma, porque eles não têm Bíblia, eles não têm palavra. A palavra que nos é ministrada não é a palavra do Eterno, são palavras de homens. E ela não cura, ela não liberta, ela não restaura. O que liberta, o que restaura, o que transforma é a palavra do Eterno. Enquanto a palavra do Eterno não for ministrada, não há libertação, não há cura e não há restauração. Amém? Ou amém? Desenvolvei a vossa salvação. Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Isso é Bíblia. Continuando e terminando, né? Crentes têm. Crente pode ter vida eterna? Pode. Salvação. Muitas vezes o crente não tem. Recebi Yeshua, creio que Yeshua é um Mashiach, creio que Yeshua morreu, ressuscitou, creio que o Eterno é um Elohim, creio. Tenho vida eterna? Tenho. Mas estou doente. Ainda não estou salvo daquela enfermidade. Tenho uma doença, estou enfermo. Posso morrer hoje, já tenho vida eterna. Já tenho, está comigo. Recebi ela. Ela manifestou ainda? Vai manifestar ainda. Não manifestou. Posso hoje, praticando a palavra, ter salvação. Ser liberto. Liberto de quê? Tudo aquilo que me causa algum problema. Eu preciso de libertação. Eu preciso de salvação. É uma enfermidade? Preciso ser liberto, curado. Curado do corpo, curado. Curado da alma. Quantas pessoas doentes de alma? E a doença de alma manifesta no corpo. Por quê? Que é Bíblia. Não recebem isso muitas vezes onde estão. O salmista expressou assim:
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O povo está doente por quê? Porque a lei do Senhor não lhes é dado. O povo está doente de alma por quê? Porque a lei do Senhor não lhes é passada. Pelo contrário, eles rejeitam ela. E ela é poderosa para restaurar almas. Por isso que tem um monte de alma doente. Alma doente, corpo doente. O povo está todo doente. Vida eterna, tomo posse. Salvação, desenvolvo. Desenvolver. Isso é Bíblia. Resumindo, irmãos, é muito lindo e gostoso, né? Mas só rachando. Eu peguei aqui para a gente concluir essa conversa, eu peguei uns textos difíceis. Ah lá, eu chamei de textos difíceis de entender. É difícil porque não se conhece escritura no contexto e nos originais. Então é difícil de entender. Esse texto aqui é muito comum alguém pegar e citar para a gente. Sabemos que o Filho de Elohim é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Yeshua HaMashiach. Este, viu que eu destaquei este? Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Olha que texto português bagunçado. Olha que tradução bagunçada. Tem essa tradução na sua Bíblia. Como já de vez em quando falo aqui, irmão, você tem umas traduções aí de textos que é uma bagunça. Sabemos que o Filho de Elohim, filho de quem? Filho de quem? De Elohim. Na sua Bíblia tradicional está, filho de Deus. Se é filho de Deus, pode ser Deus? Não, é o filho de. Tá. Nos deu entendimento para conhecermos o que é. E no que é verdadeiro, estamos. Irmão, ele não pode ser o verdadeiro, se ele me dá entendimento para que eu conheça o que é o verdadeiro, não pode ser ele. Não faz sentido. E a sequência? E no que é verdadeiro estamos, isto é, você viu que eu coloquei isto é ali? Abra um parênteses aqui. Já falei isso para os alunos da faculdade, e agora eu vou falar para todo mundo. Tome cuidado, porque algumas Bíblias têm coisas dentro do texto que não existe na Bíblia, que não é Bíblia. E foi enfiado ali para melhorar, outra hora para piorar, porque às vezes tem hora que piora o trem. Presta atenção nisso aqui. Algumas Bíblias, ela vem com um texto, e dentro desse texto, existe parte dele que está em itálico. Itálico. O que significa isso? Aquilo que está em itálico não existe no texto. Aquilo foi enfiado ali para melhorar o texto. Então, quando você for comprar uma Bíblia, vai lá e confere esse detalhe. Porque esse detalhe te mostra o que é o texto e o que não é texto da Bíblia. Entendido? Então preste atenção. Você já observou que o isto é ali, eu até destaquei ele não existe. Outra coisa, no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Yeshua. Eu vou ler mais textos para você. Aí eu coloquei também destacado, este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. O detalhe é o seguinte, olha lá embaixo, eu também destaquei lá no texto grego, três palavras, duas é a mesma, né? Mas eu destaquei três palavras, en e estim. Agora, o que significa isso aí? Locativo, instrumental e raros, dativos, significa por e com.
isto é, que foi colocado no texto, não existe. Então, o que existe no texto? Por e com. Isto é, não existe. Tá. Língua portuguesa, por regra, usa este para o que está perto e esse para o que está longe. Qual o detalhe? Esse, como usamos em português, não existe na língua grega. Então, na língua grega, não tem como você falar que isto está perto e aquilo está longe. Este é o que é perto e esse é o longe. Não tem como fazer isso lá. Em grego, usaria rod, que se traduz como este, no sentido de esse em português. Entendeu? Então, no grego se traduz uma palavra que é este, mas trazendo o entendimento como esse, que é o que estaria longe. No versículo que estamos estudando, não foi usado rod, que costumam usar para esses, mas oitos, tá? Que os dicionários normalmente traduzem por este. Mas como não há um equivalente exato para esse, em grego, ainda que devêssemos entender esse, outros poderia estar lá na mesma forma. Outros pode se referir a um assunto que está mentalmente mais perto da atenção de quem fala ou escreve, embora na ordem anterior das palavras seja mais remoto. Como é que vai ficar o texto então? Sabemos que o Filho de Elohim veio, nos deu entendimento para conhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Yeshua HaMashiach. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Bíblia Ave Maria. Isso é a Bíblia católica. Agora, olha a Bíblia do Peregrino. Sabemos que o Filho de Elohim veio, nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Estamos com o verdadeiro e com o seu Filho Yeshua HaMashiach. Bíblia católica. Ele é o Elohim verdadeiro e a vida eterna. Melhorou? Melhorou o entendimento? Né? Mas sabemos que veio o Filho de Elohim, que nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Olha como é que ficou essa versão. Essa versão é a Matos Soares, é uma Bíblia portuguesa, católica também. Mas sabemos que veio o Filho de Elohim e que nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro Elohim. E estejamos no seu verdadeiro Filho. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. 1 João 5:20. Agora, sabemos que já o Filho de Elohim é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos do grego, como é que é a tradução? Com. Aí traduzindo por. Estamos por seu Filho Yeshua HaMashiach. E aí, usando o português, esse é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. É entendido o texto? Aí concorda com João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Elohim, e a Yeshua. Amém? Usam aquele texto, querido, um texto mal traduzido, como você observou aí, para falar coisa que a Bíblia não está dizendo. Peguei só mais um aí, nós vamos acelerar. Que é um outro também que o povo gosta dele, né? Eu e o Pai somos um. Peguei o texto em grego, ó. Ego kai hopater en esmen. Ego kai hopater
and is man. Aí a tradução portuguesa ficou, eu e o Pai somos um. Agora presta atenção, is man significa ser, de existir, de acontecer, de estar presente. E en é com e por. Traduz agora o texto. En e por. E is man, ser, existir, acontecer, estar presente. Tem um no texto? Tem um no texto? Mas como é que eu puser na tradução portuguesa? Somos um. Ah, irmão, lá em João 10:30. João 10:30, meu irmão, tem nada a ver com esse português que você traduziu, não? Ou que você tem na mão traduzido, né? Olha lá. Como é que eu vou traduzir então? Direto do grego para você. Ego, eu, kai, pater, e o pai. Compor. Esmen, ser, existir, acontecer, estar presente. Eu e o Pai, existimos, acontecemos, estamos presentes com, poderia ser a tradução. Aí agora, é isso que o texto estaria dito. Aí como é que traduziram? Somos um. Vamos embora. Bereshit 47. Não, é tão terrível a lavagem cerebral que as pessoas têm. Eu quero usar João 10:30 para falar da divindade de Yeshua. Mas o mesmo texto 10:30 está falando de quantas pessoas? 2. Espera aí, meu irmão, existe uma trindade de pessoas na Bíblia, existe. Então não é eu e o Pai somos um, é eu, o Pai e o Espírito somos um. Ah, Rabino, isso existe, aonde? Lá no capítulo 5, verso 7 e 8 de 1 João. Eu não pus esse texto aí não, porque esse texto não existe na Bíblia. Alguém pega aí, por favor? Tem. Qual Bíblia? Sabe quando que ela apareceu na Bíblia? Século 16. Não existe na Bíblia, não. E lá enfiaram no meio de uma fala. Enfiaram no meio do texto. 1 João, capítulo 5. Presta atenção. O texto é assim, ó. Assim, há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os 3. Essa tradução é a tradução judaica. É esse o texto. Aí alguém, eu não vou ser bonzinho, não vou falar por quem que ele estava sendo usado não, mas enfiou a partir do século 16, tá? Nesse texto, enfiou no meio do texto uma coisa, que é assim, ó, há 3, que esse era o texto, aí enfiou nesse pedaço aí para frente, há 3 que dão testemunho, uma versão, há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Enfiaram isso dentro da Bíblia, enfiaram isso. Você pega uma versão grega da Bíblia que tem comentário, você vai lá no rodapé desse texto, você vai ouvir: esta parte do texto apareceu a partir do século 16.
Não existe isso aí dentro. Tem Bíblia que você vai encontrar um colchete aí, ó. Tem Bíblia que tem um colchete, a partir de exatamente do que eu falei. Há 3 colchetes. Aí ele termina na terra, não é isso? Por que esse colchete? Porque isso não existe nos textos originais, mas antigos. Simples assim. Ah, irmão, a Bíblia fala de uma trindade? Nunca falou disso, nem nesse texto, e lá atrás muito menos. E lá está falando de 2. Depois aí, nossa irmã que faz a edição, pode colocar lá nessa pegada da Bíblia lá e colocar aí para a gente ver. Ou, quem vai estar assistindo. Amém? É o único que aparece dessa forma aí, só nesse texto. E ele não existe. Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando. Vamos acelerar. Esse é o único texto que vai aparecer 3. O outro texto que vai aparecer 3, claro, também não existe, que é Mateus 28. Mateus 28, 19. Existe uma suposta menção de Yeshua, ordem de Yeshua para fazer um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Isso foi inserido na Bíblia a partir do Concílio de Nicéia. Tá? Concílio católico chamado Nicéia, ano 325, enfiaram dentro do texto de Mateus esta afirmativa. Não existe lá. Rabino, você me prova isso? A própria Bíblia católica vai dizer isso. Pega uma Bíblia de Jerusalém, vá na nota de rodapé, você vai ver um comentário sobre isso, só para te ajudar. Segundo, pega textos chamados históricos, por exemplo, Eusébio de Cesareia, um antigo pai da igreja, ele vai citar nos seus escritos, Mateus 28, 19, todas as citações dele, até o concílio de Nicéia, ele sempre mencionou que Yeshua tinha dado uma ordem para seus discípulos, e que era feito um batismo em nome dele. A partir do concílio de Nicéia, que ele vai citar Mateus 28, 19, falando da ordem de Yeshua, ele vai mencionar um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Conclusão? Isso é história. Doa a quem doer, goste quem gosta. Realidade histórica. Isso é história. Isso é fato histórico. Tem muitos cabeça dura aí que pode ler na Bíblia, não aceita. Pode ler no livro de história que continua aceitando. Como a gente ouviu por aí, um indivíduo falando defendendo Natal. Ainda quer usar argumento. Você tem argumento histórico para falar da coisa. Mas... Me empresta, por favor. Bíblia de Jerusalém. Tá? Essa Bíblia é editora Paulus. Isso aqui é uma Bíblia católica. Finalzinho do texto, página de número 1558, para quem quiser consultar e concordar com o que eu estou falando. Ou não pode concordar, mas é o que está escrito. O texto tem uma referência lá no texto, tá? A referência é a letra C, tá? O texto é o verso 19, e portanto fazei de todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letra C, aí eu desço num comentário, letra C. É possível que, em sua forma precisa, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico
posteriormente fixado na comunidade primitiva, posteriormente fixado, liturgia posterior fixada, porque não existia no início, na comunidade primitiva. Sabe-se, isso é comentário da Bíblia Católica, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de, ele cita aqui, Jesus. E cita o texto, Atos 1:5, 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Mais tarde, porque não era isso o início. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Bíblia de Jerusalém, página de comentário 1758. Goste, aceite. Existe então ali uma fórmula batismal usando uma trindade? Não. Tá? Liturgia enfiou ela no texto depois. Não vou entrar em muito detalhe. Yeshua manda fazer uma coisa, os discípulos desobedecem? Não, porque é o seguinte, o batismo, irmão, não vem com conversa não, isso é fato. Yeshua não falou o que está escrito aí. Quer você goste, quer você não. A realidade é essa. Isso foi enfiado aí dentro para sustentar um paganismo infiltrado na igreja depois, posteriormente. Como aquele outro texto foi enfiado mais ainda na frente. Amém? Isso é Bíblia. Como é que ficou o texto então? O texto que a gente tem em hebraico diz o seguinte: disse Yeshua, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos em meu nome. Nem batismo tem aí. Tá? Nem batismo existe aí. Tá? Ide e fazei discípulos em meu nome. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse o texto. Volta para cá. Bereshit, capítulo 47, verso 28. Me perdoem, né? A gente ficou lá atrás, mas eu acho que foi bênção, né? Para você ter entendimento. Sempre falo isso aqui. É bom você ter fundamento na sua fé. Sua fé tem que estar fundamentada na palavra, né? Vai com fé fundamentada em dogmas, que não vai. Bereshit, capítulo 47, verso 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Então, Jacó vive 147 anos, né? Viveu aí no Egito 17 anos, depois que ele desce para o Egito. Amém? Chegando, pois-se o tempo da morte de Israel, chamou a Yosef, seu filho, e disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência, verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. A palavra debaixo é tahat, tá? Tahat em hebraico significa embaixo de, em lugar de baixo, ou lugar abaixo, tá? E a palavra coxa, aí na sua Bíblia foi traduzido como coxa, a palavra é yarer, tá? E aí está yareke, yarehi, que quer dizer minha coxa. Mas ela significa coxa, lombo ou partes íntimas. Então quando ele diz, coloca a tua mão debaixo da minha coxa, ele está dizendo, debaixo, né, nas minhas partes íntimas. Já entendemos isso num outro contexto, que foi Abraão, e aqui vemos o mesmo contexto com Jacó. O que ele está falando para Yosef? Você vai pegar, né, nas minhas partes íntimas, ou no meu órgão, onde eu tenho com ele
onde eu tenho uma aliança com o Eterno, aliança da circuncisão. Você vai pegar na aliança que eu tenho com o Eterno e por ela você vai jurar. Entendeu o contexto? É isso que ele está querendo expressar aí no texto. Você vai pegar na aliança que nós temos com o Eterno, que ela está no nosso prepúcio, e você vai jurar que quando eu morrer, você vai me tirar do Egito e me enterrar lá com os meus pais. Amém? Irmão, vou fazer só um comentário aqui para a gente acelerar. Egito não é nosso lugar. Não é lugar de nossa habitação, Egito. A palavra até Egito significa, está dentro do seu contexto, da raiz dessa palavra, aperto, aflição, angústia. Tá? Então, Egito é um lugar que a gente passa aperto, a gente passa aflição. E não é lugar da nossa habitação, da nossa morada. É por isso que toda peça a gente celebra que nós saímos do Egito. E não queremos voltar para o Egito, não. Né? Certo dia, a gente estava falando sobre fazer a caravana para Israel, e alguém chegou e perguntou, nós vamos passar no Egito? Eu falei, Egito não é lugar de judeu, não. Nós vamos lá nas pirâmides, ver as pirâmides. Para quê, irmão? Tanto lugar para a gente ver em Israel, você está caçando ver pirâmide? Egito não é lugar nosso, não. Né? A gente estava falando outro dia aí com o nosso câmera, né? Que a gente, se for no Egito, nós vamos subir lá no Monte Sinai, gravar lá e falar, isso aqui não é o Sinai. Aqui não é Sinai. Estão te trazendo para aqui, enganando você. Aqui não é o Sinai. Sinai está do outro lado lá. Sinai está lá na Arábia. Isso diz a Bíblia. Né? Tem um monte de gente aí enganando o povo, né? Fazendo caravana, levando o povo para o Egito, subindo no Sinai, chega lá e ainda faz, né, aquelas cerimônias em cima do Monte Sinai. O Eterno nunca passou ali, e nem Moisés. Não, mas lá não tem guia, não. Os guias que vai lá né, Isaías? Os beduínos. Os guias vão te conduzir lá dentro de Israel. Aí é outra história. Lá fora é só para ganhar dinheiro mesmo. Bom, Jacó 48. Continuando aí no texto, Jacó diz o seguinte. Jacó disse a José, Elohim, o Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar, multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra, tua descendência depois de ti. Em possessão? Em possessão? Repete comigo essa palavra. Possessão. Querido, esse verso está no capítulo 48, verso 3, tá? Verso 4, tá? Esse finalzinho aí, possessão eterna. A palavra é Ahuzat Olam. Ahuzat Olam, tá? É a tradução aí para possessão eterna. Né? Primeiro tem uma palavra aí que é El Shaddai, tá? Então o El Shaddai me apareceu, tá? Agora a palavra Shaddai significa o quê? Tem 3 traduções para El Shaddai, 3 traduções possíveis, tá? She, que, quem, mas Dai, bastante, suficiente. Uma tradução para Shaddai, tá? Uma outra tradução para Shaddai é Shad, que é mama, seio, mas Dai, farto e suficiente, né? Segunda tradução para Shaddai. E a terceira tradução para Shaddai é Sholmel Daltot Israel, que é um acróstico, tá, desta frase: guardião das portas e portões do povo de Elohim, do povo Israel. Amém? Então a tradução para Shaddai tem essas 3 traduções possíveis.
Amém? Agora, para concluir, né, o nosso tempo já está encerrando, caminha um pouquinho, tá? No verso de número 13, está escrito assim: tomou José a ambos, tá? Tomou José a ambos, a Efraim à sua direita, da esquerda de Israel, e a Menaxé à sua esquerda, direita de Israel. E fez-los chegar a ele. Estendeu Israel a sua direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e ele era o menor. E a sua esquerda sobre a cabeça de Menaxé. Dirigiu com entendimento as suas mãos, apesar de ser Menaxé primogênito. E abençoou a José e disse: o Elohim, diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou desde o dia que nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe os jovens, seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique como peixe muito no meio da terra. O que Yosef fez? Ele levou os filhos, ele dirigiu os dois filhos e colocou diante de seu patriarca, seu pai, para abençoá-los. E ele pega o maior e põe na mão direita de Jacó e o menor na mão esquerda. O que Jacó fez, ou Israel fez? E o texto diz que ele fez isso com entendimento. Ele não fez isso porque estava ficando doido, não. Né? Na verdade, diz o texto que as suas vistas estão se, né, escurecendo, né, está ficando, linguagem moderna, está ficando cego. Já não está podendo ver bem. Mas ele faz isso com entendimento. E é aqui liberado uma coisa interessante. Porque está assim: e seja chamado neles, a bênção seja invocada através deles. E é por isso que no Shabat, na sexta-feira à noite, quando a gente vai abençoar os nossos filhos, filhos homens, a gente usa esta palavra, né? A gente abençoa os homens dizendo que o Eterno te faça comparar a Efraim e a Manassés. Essa é a bênção sobre os meninos. Sobre as meninas, né, a gente abençoa comparando elas com as matriarcas. É entendido? A partir então desta menção, os filhos de Israel são abençoados em Efraim e Manassés. Bênção pura? O José vai achar ruim aí com o pai, né? Achar que o pai está doido. O pai vai dizer para ele: não, filho, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Só não estou enxergando. Mas o entendimento ainda está bom, né? E aí tem mais uma coisa linda. E disse Israel a José: eis que eu morro e estará Elohim convosco, vos fará voltar à terra de vossos pais. E eu te dei uma parte a mais sobre teus irmãos, que tomei da mão do Emoreu com a minha espada e com meu arco. Irmão, aonde na Bíblia que você leu que José usava, ou que Jacó usava espada? E que Jacó usava arco? Tem na Bíblia isso? Você leu isso alguma vez? Mas o texto, ele está falando que ele tomou do Emoreu com a minha espada e com o meu arco. O que ele está querendo dizer aí? O irmão dele era caçador. A Bíblia menciona isso lá atrás. Não diz que ele usava arco, não. Não é? O que significa essas duas palavras? Né? A palavra espada, tá, e arco significa orações, oração e súplica. Então, quando ele está mencionando arco e espada aqui, ele está usando uma linguagem que significa: eu tomei pela minha oração e pelas minhas súplicas. Entendido? Né? Não é que ele usava essas duas e lutou com alguém, que você não vai encontrar isso na Bíblia, né? E Jacó fazendo guerra, batalha, né? Bom, chamou Jacó e juntou lá os seus filhos e os abençoa. Cada um recebe uma parte da bênção, né?
no capítulo 49 aí, ele abençoa os seus filhos. E no 49:33 está escrito assim: e terminou Jacó de ordenar a seus filhos, juntou os seus pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Atirou Yosef sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e beijou-o. Querido, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Isso aqui nos ensina uma coisa. Tem muito filho que despreza pais e mães. Tem muitos filhos que tratam os pais com falta de respeito, com falta de carinho, com falta de amor. E quando morrem, aí chega nessa situação aqui, aí se atira, beija. Para quê? Para quê? Um passado a gente foi num velório que a filha, o pai morreu sem conversar com a filha. Que a filha era rebelde. Aí a gente chega no velório, a filha está lá estirada, chorando em cima do caixão do pai. Para quê? Você quer honrar seu pai, quer honrar sua mãe, honrar seus pais? Faça em vida. Depois que morrer não adianta não. Não adianta chegar em cima do velório, do caixão e ficar se julgando, se esperneando e fazendo escândalo. Eu vi um pastor fazer um comentário e eu vi isso num velório. A mãe perdeu um filho e aquele desespero todo, e eu vou morrer, eu tenho que morrer também, porque eu tenho que morrer, tenho que morrer, tenho que morrer. No cemitério, o filho apareceu para ela. Aí você já sabe que não foi o filho, né? E no cemitério, para casa, acompanhou ela. E essa mãe, ela arrumou para si um tormento depois disso. Porque um espírito saiu do cemitério e acompanhou ela até em casa. E essa mãe padeceu depois. Isso eu presenciei lá em Betim, onde eu morava. Lá. Irmão, morreu? O que você podia fazer? Faz em vida. Faz em vida para que quando a pessoa morrer, você possa simplesmente estar em shalom. Eu tive um pai deficiente que eu carregava ele no colo, para levá-lo para os médicos, para levar para consulta. E um certo dia a minha esposa falou comigo: por que você não pede o meu pai para levá-lo para você? Porque o meu sogro vivia com a ambulância da igreja lá. E eu virei para ela e falei: se eu não prestar para levar o meu pai no médico, eu não presto para mais nada. Preciso falar mais nada para me fazer, porque não serve. Se eu não sirvo para levar o meu pai na hora que ele precisa de mim, para que eu sirvo? Levei até o final. O dia que morreu, cheguei, entreguei. Consciência? Tranquilo. Todo momento que precisou de mim, era só me ligar. Deixava tudo que eu estava fazendo, eu ia para atendê-lo. Assim como faço para minha mãe que ficou viúva. O que eu posso fazer, faço. O dia que morrer, tenho a minha consciência, tranquilo. Então, querido, não seja como José neste momento. Tá? Tem muitos agindo como José. O pai morto, a mãe morta, aí se joga em cima do caixão e faz aquele escândalo todo. Por quê? Consciência pesada, remorso. Maltrata a mãe, maltrata o pai. E depois que morre, aí quer chorar, aí quer. Né? Deu, não, aqui, os dois ainda tiveram tempo, né, mas às vezes, né, tem pessoas que fazem essa atitude de José, né, por quê? Remorso, né, não vou dizer que é o caso de José aqui não, né, o José, o que ele pôde fazer, ele fez para o seu pai, mas, né, tem muitos aí que não fazem.
Ele coloca o menor como primogênito, recebendo a bênção. Assim como aconteceu com ele. Não. Isso aí é uma interpretação que estão fazendo aí, né? Não tem a ver, não. Tem gente fazendo essa interpretação mesmo. Porque o gentio está recebendo a bênção maior do que o judeu. Não. Se você analisar quem está abençoando, ele tinha recebido isso, né? Entre aspas, ele era o menor e ele recebe a bênção do pai. Claro que eu não vou entrar em contexto, né? Teve os detalhes lá e tudo mais, né? Amém? Nosso tempo encerra aqui. Eu só vou concluir aqui com o texto final, que diz o seguinte, capítulo 50, e verso 19 diz assim: disse José: não temais, acaso estou em lugar de Elohim? Vós pensar sobre mim mal, e Elohim tentou para o bem, para fazer como neste dia, a fim de fazer viver muita gente. Agora não temais, eu vos sustentarei, a vós e as vossas crianças. Consolou-os, falou-lhes ao coração. Esteve José no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José de Efraim, filho da terceira geração. Também filhos de Mahir, filho de Menaché, foram criados sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, e Elohim certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou Abraão, Itzaque e Jacó. Fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará o Eterno, e farei subir os meus ossos daqui. Morreu Yosef com a idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e foi posto num caixão no Egito. Pronto. Fechando a porção, nós encontramos então Yosef falando ao coração dos filhos logo após o pai morrer, e ele também fala para eles: vocês vão me levar deste local. Então, quando Israel vai sair do Egito, eles saem carregando o caixão de Yosef, né? Agora, uma coisa interessante é que toda a Torá, né, mais na frente o Tanar, ele nos mostra Israel tomando posse de uma terra, sendo prometida para Israel, e Israel tomando posse dessa terra. Israel fazendo desta terra sua morada, Israel estabelecendo pela mão de Davi uma capital dentro desta terra, né? E Israel há mais de 4.000 anos está nesta terra. Pergunto: por que um grupo hoje, chamado ONU, se opõe, se levanta e quer defender um Estado que não é nosso como judeus, que a capital não é nossa como judeus, mas a capital não pertence a nós? E nós temos Bíblia, nós temos Taná, nós temos não só isso, mas nós temos arqueologia, nós temos geografia e mais uma série de documentos. Mas esse bando, eles se levantam e se opõem a tudo isso, e ainda querem tirar do povo judeu a sua morada, e querem tirar das nossas mãos aquilo que foi estabelecido há milênios de anos atrás. Então, fica aí para a gente concluir esta, aberração que um grupo de pessoas, isso sem falar que se levanta uns outros e querem criar coisas que nem existem. Tempo atrás, eu recebi essa revista, e ela chegou para mim lá. O camarada, ele pegou uma suposta imagem de Jesus, que não temos imagem dele,
uma suposta imagem de Jesus, e onde estava escrito que ele era o rei dos judeus, ele riscou e colocou palestinos. Eu recebi. Não estou falando que alguém falou, não. Eu recebi isso. Então o que o camarada estava querendo dizer? Que Yeshua não era judeu, ele era palestino. Só para vocês terem noção do que tem por aí. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com